Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Scancast, o podcast da Scansource, onde a gente fala sobre tecnologia, carreira e soluções que impulsionam o mercado. Hoje, a gente parte de um tema que movimentou o mercado, o fim do suporte do Windows 10. Mas esse não vai ser o foco do nosso bate-papo aqui hoje. A gente vai falar do que vem depois. Vamos falar de IA, modernização, evolução e do que a Microsoft está trazendo para esse novo momento. E para essa conversa, a gente trouxe uma convidada super especial que vive esse cenário no dia a dia. Comigo hoje está a Heloísa De Vito, gerente de distribuição da Microsoft. Elo, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, batendo esse papo. Obrigada a você, Penélope. É um prazer estar aqui com vocês de novo e a gente promete que não vai se limitar ao fim de suporte. Vai ter muito mais que isso. Sim, vamos trazer novidades. Né? Bom, para começar, a gente sabe que muitas empresas ficaram com aquela dúvida de agora, né? O que eu faço depois do fim do suporte do Windows 10? Mas quando a gente olha para o mercado, a gente percebe que a modernização hoje ela não está acontecendo por causa disso, e mais por causa da IA, né? E a gente recebeu alguns parceiros perguntando, o suporte acabou, e agora? O que eu faço? E como que vocês enxergam esse mercado? O que as pessoas precisam saber para ir a partir daqui? Eu acho que o fim do suporte foi um marco no nosso mercado. Foi o momento de que as empresas precisavam sair do fim do período, daquele momento que elas tinham de manutenção para mudar para o momento de inovação. Então, acho que quando a gente falou do Windows 11, a gente trouxe já a IA, o primeiro contato com a inteligência artificial, dentro do Copilot, que é gratuito dentro do Windows 11. Então, esse foi o primeiro contato com a tecnologia, né? Falando de inteligência artificial, mas a Microsoft já deu um passo à frente. A gente já saiu daquela IA não só gratuita dentro do Copilot, mas já estamos falando de devices como Copilot Plus PC, que faz rodar a inteligência artificial local. E a gente está falando, quando a gente começou o próximo passo da IA, que a gente falou de agentes, criação de agentes, que na verdade são seus funcionários, né? A gente criava um agente e ele trazia as informações conforme você solicitava para ele. A gente já está falando de uma outra era. No Ignite, agora há pouco tempo, a gente mostrou para o mundo, né? Que já conhecia, mas lança de novo o Agentic AI, que são agentes autônomos, que já fazem tomadas de decisão, resolução de problemas e já trazem aí a solução de forma autônoma, ou seja, não dependem mais da interferência humana. Então já é uma outra evolução da inteligência artificial. Lembrando que tudo isso começou quando? Lá atrás, dentro do Windows 11, através do Copilot gratuito, que era o nosso primeiro momento de contato com a inteligência artificial, né? Sim, legal, Elo. É bom a gente já ter essa noção ali do que estava acontecendo para entenderem o que vem agora, né? Não, e todo esse conteúdo aí a gente já consegue consumir imediatamente, né? Legal. E eu queria saber da sua opinião se existe um movimento real de modernização acontecendo ou se ainda tem muita dúvida dos clientes em relação a isso. Eu acho que o movimento aconteceu sim de modernização. A gente teve um aumento, obviamente, de vendas de novos, que a gente chama na verdade, de AIPC, que são computadores mais modernos, que já vêm com chip TPM 2.0, no mínimo, né? De todas as características que a gente fala para poder embarcar o Windows 11. Falando do chip TPM 2.0, que faz a criptografia de ponta a ponta dos seus dados, todo mundo com muito mais segurança. O Windows 11 é o Windows mais moderno de mercado, diminui os riscos de vulnerabilidade, tem uma maior segurança. E as empresas fizeram uma migração, mas a gente ainda sabe que é uma base muito grande instalada que ainda precisa mudar. Que as empresas têm que ver neste momento que é um momento para buscar uma inovação. Então, hoje a gente não está aqui para convencer ninguém que precisa mudar, porque acho que isso o mercado já compreendeu. Eu acho que quem não fez um planejamento antecipado, talvez não tenha tido oportunidade financeira de fazer essa mudança de uma forma mais programada, mais planejada, sem tanto impacto com relação a recursos. Mas acho que neste meio do caminho, neste último ano que a gente falou tanto desse tema, existem muitas empresas de RaaS, de SaaS, que fazem locação nesse mercado, que ela consegue prover também esse tipo de solução. Então, é uma ótima oportunidade para que esses clientes se atualizem, né? Não só por conta do hardware mais novo e segurança, mas também para ter contato com uma tecnologia mais moderna. Se a gente pensar em concorrente de mercado direto de um cliente final, às vezes a sua indústria já está muito mais avançada do que onde você está e você acaba perdendo oportunidade de negócio, né? Não só de conhecimento, mas de negócio também. Legal, Elo. A outra pergunta que eu tinha pra você em relação a isso é que você tá ali no dia a dia, né, sabe, dessa modificação, dessas mudanças. Eu queria saber quais sinais que você percebe no mercado que mostram que esse é um momento ideal pra virada chave da IA. Eu acho que primeiro os sinais estão por toda parte.
Por onde a gente fala de inteligência artificial, é um tema que todo mundo falou o ano todo, é um tema que todos os grandes fabricantes do mercado falam. A gente vê N IAs aí pelo mercado, cada uma com uma especialização, umas melhores em alguns pontos, outro em outros pontos. Mas para a gente ter uma noção da IA, quando a gente começou a falar de migração de hardware, né, que a gente falou para sair do PC tradicional para ir para um AI PC, hoje a gente já está falando no Copilot Plus PC. A gente começou a falar disso lá atrás. Quando a gente começou a falar de IA, a gente falava da IA na nuvem. Agora a gente está falando de uma IA local. A gente saiu do edge para a nuvem e agora começa a voltar da nuvem para o local através do Copilot Plus PC. Então já estamos falando numa IA que roda dentro do seu computador, localmente, uma outra carga de produtividade, uma outra melhoria de processos, novos conhecimentos, processos mais rápidos, mais ágeis. Eu vou dar um exemplo simples e aconteceu com a gente. A gente fez uma viagem Microsoft fora do país e a gente estava no avião. E no avião, por mais que você tenha uma conexão à internet, etc., você quer trabalhar localmente sem depender da internet. E, putz, uma de nós tinha Copilot Plus PC. Então, assim, tudo que a gente tinha que fazer foi rapidinho dentro do avião. Ou a outra que não tinha, não vou falar quem tinha e quem não tinha, né? Só pra não dar briga lá dentro. Mas a outra que não tinha falou, putz, preciso de um desse pra poder chegar lá com os meus entregáveis já pronto. Então, acho que faz uma diferença. A gente sabe que hoje Copilot Plus PC tá entrando no portfólio dos OEMs, de todos eles. Eu acho que até março do ano que vem, todos eles já têm pelo menos 1 ou 2 modelos para que o mercado conheça. A gente sabe também que o preço, hoje a gente está falando de mudar para AIPC, a gente não vai falar de preço, né, mas vai falar de valor, que aí ele tem uma camada para quem ele entra, para quem ele traz mais produtividade. Então, se a empresa já começou a fazer essa migração do device normal, padrão, vou chamar assim, para o IPC, com certeza tem níveis na empresa que já cabem um Copilot Plus PC, que se a gente for pensar em ROI, em durabilidade, em produtividade, ela é muito maior, com certeza absoluta. Legal. Você pensar que você tem aí 22 horas de bateria, sem precisar carregar? Nossa, muda a vida, né? É com vida. Certeza. Pensa nisso no seu celular, se o celular tivesse muito mais que isso. Nossa, com certeza. E você falou um pouco dessa questão da produtividade e dos benefícios que isso traz. Eu queria entrar, inclusive, em um ponto que é crucial hoje em dia, quando a gente fala sobre essa questão, que é a segurança, né? Que você até já comentou um pouco, eu queria que você entrasse um pouco mais nisso, porque segurança, até anotei aqui, é sempre o primeiro risco quando a gente fala de máquinas antigas, né? O que realmente muda entre um dispositivo moderno e um parque que ficou defasado? Eu acho que, voltando lá atrás no fim de suporte, o que trazia, qual era a mensagem do fim de suporte do Windows 10? Que, para quem não sabe, acabou dia 14 de outubro, tá? Mas só para relembrar. Tem um tempo. Ele trazia a Microsoft parou de atualizar os pacotes de segurança do Windows 10. Ou seja, quem ficou no Windows 10 já está com o pacote de segurança desatualizado. Então, assim, o maior risco que se tem nesse momento, não só de produtividade, é o de segurança. Neste mundo atual, quando a gente fala de IA, falar de segurança tem que vir junto. Então, você falar de compliance, de segurança, de produtividade, a gente sabe que o número de ataques virtuais, etc., subiu nos últimos tempos por conta da IA. A IA traz milhões de benefícios, mas também traz milhões de outras oportunidades, tanto para o bem, quanto aquilo que não é tão legal. Então, a gente sabe que esse número cresceu junto, né? A IA traz novas possibilidades para todo mundo. E aí, quando a gente fala de segurança, você já falando do IPC, lá desde o chip 2.0, além de todas as outras tecnologias. Quando a gente fala de Copilot Plus PC, a gente fala de tecnologia como Pluton, criptografia dos seus dados, além de todos os pacotes de segurança do Windows 11, percentual de melhoria com relação à segurança é gigantesco. E a gente acha, algumas pessoas no mercado, apesar de você falar que tem um receio, né? A primeira coisa que se preocupa é segurança. Essas mesmas pessoas têm certeza que se preocupam com segurança, a gente sempre fala disso. E a quantidade de vezes de que esse sistema é atualizado e a gente não tem noção, eu vou fazer um paralelo aqui. Quantas vezes durante um ano você atualiza o software do seu celular, seja ele qual for? Muitas. Quase ninguém lê por que você está atualizando, mas sempre tem um segurança ali no meio. Porque todo dia todo mundo é muito criativo e tem um jeitinho aí de burlar o sistema. Então, segurança é muito necessária. Então, esse é o primeiro ponto que todo mundo tem que se preocupar, mas quando a gente está com hardware certo, sistema operacional certo, nem preciso falar Windows 11, acho que a segurança já vira quase que modus operandi para eles. E no dia a dia ali, quais são os ataques que você está vendo ali na prática que estão sofrendo mais comum nesses devices que estão desatualizados, né? Ó, eu vou citar 4, não necessariamente nessa mesma ordem, tá? Tá bom. Mas o primeiro deles é ransomware, que é quando
eles roubam os seus dados e exigem resgate, né? Ou seja, na verdade, os nossos dados hoje, eles são a fonte mais valiosa para se pedir resgate. Então, você imagina que quando roubam o seu celular, você fica desesperado por 2 pontos. Um, pelo custo do hardware, mas muito mais por conta de todas as suas informações que estão ali dentro. Então, você imagina que dentro de um celular estão, em teoria, só as suas informações. E quando eu digo só, não é que é pouco. É que, mas só tá falando de você imagina invadir os dados de uma empresa, né? E a gente tem casos famosíssimos aí de resgate de dados e de valores, né? Dessa vulnerabilidade quando eles pedem de resgate. O outro é o phishing, eu tô colando, tá, gente? Que só pra eu não errar aqui. O phishing com execução local, ou seja, quando o usuário clica naquele famoso link que achou que era real e não era. Então, aquelas compras da internet que a gente acha, nossa, isso aqui custa 1.000. Já vale aqui um genuíno, né, gente? Se um Office custa X valor, você tá pagando 1/4, ó. Não é real, tem então alguma coisa errada. Não caia nesse phishing. E aí, sistemas atualizados tendem a ter mais incidências desse tipo de phishing, né, dentro da empresa. E exploração de protocolo antigo. Então, tem muito hardware que ainda tem protocolo antigo. Vou citar um exemplo, que é o SMB versão 1. Que ainda está presente em dispositivos desatualizados, e ataque de credenciais, que é quando rouba o nosso login e senha, nossos dados através dessa primeira entrada em sistema. Esses também são os mais comuns. Então, se a gente falar, por exemplo, só de melhoria de sistema operacional, hoje a Microsoft tem no Windows 11 o próprio Windows Hello, entre outras autenticação de multifator, por exemplo, que a gente está mais acostumado hoje em dia em sistemas mais novos que os antigos ainda não têm, né? Sim, e se isso não acontece, se os dispositivos não são atualizados, a perda é muito grande, não, né? A probabilidade disso acontecer é altíssima, gente, é altíssima. Primeiro que a gente já tem a própria falha humana, que a gente está tão viciado em alguma coisa que a gente acaba clicando sem querer, às vezes não presta atenção na correria do dia a dia. Ou, por exemplo, vou dar um caso prático, quando seu celular não faz travamento, ou seu notebook não faz travamento de tela e ela fica ali aberta, então a busca pelos seus dados é mais fácil. Quando a gente entra numa rede que não é segura, então a gente tem fica aí suscetível, né, a ter algum tipo de invasão. Então, você tem N portinhas de entradas que a gente não presta atenção. Às vezes eu dou um exemplo muito bobo, que a gente não se dá conta, mas, por exemplo, muita gente na correria do dia a dia vai almoçar e fala, putz, preciso fazer um pagamento, algo desse tipo, e tá no elevador da empresa, que tem câmera, e tá lá, entrando no banco, tá digitando senha. A gente sempre tem gente do outro lado vendo tudo. A gente não se dá conta que a gente faz isso. Porque a gente age tudo no automático. São pequenas falhas do dia a dia que vão trazendo possibilidades. Né? Isso é um exemplo bobo, né? Que a gente dá de falha humana. Mas sim, sistemas desatualizados trazem uma grande vulnerabilidade aí para a empresa. Então, galera, fiquem de olho aí se não tá atualizado o sistema. Porque são coisas que realmente a gente não pode deixar pra lá. Outra pergunta que eu tinha separado aqui pra você, né? Se você tivesse que dar, assim, 3 passos práticos pra quem quer começar a entrar na era da IA agora, quais seriam? A gente fala lá atrás, o primeiro dele é modernizar a sua base. Então, a gente falou todo ano que o suporte ia acabar, as empresas já sabiam disso. Chegada do Windows 11, tiveram tempo para fazer isso. Então, assim, para ter o primeiro contato com a IA de uma forma mais simples, com hardware e de forma segura, é fazer a migração da sua base. Então, modernize a sua base para o Windows 11 e aí você tem algumas opções. Não só o IA IPC, que é aquele que já vem com chip TPM, que já tem algum tipo de NPU e etc. E já, para quem tiver oportunidade, para os Copilots Plus PC, que aí você aumenta ainda mais o nível de segurança, produtividade, o ROI dessa máquina, que tem uma durabilidade muito maior, porque uma realidade modernizar a sua base agora, é garantir que você também está preparado não só para a SA, não só para o Copilot, mas para muitas outras que vêm por aí, que vai exigir cada vez mais capacidade de hardware. Então, a primeira é modernize sua base. Se você já está em planejamento, ótimo. Conte com a Scan e com os parceiros da Scan para fazer isso de forma factível, planejada. E o outro é fazer essa mudança toda com governança. Ou seja, a IA mesmo, ela só tem valor quando ela acessa dados confiáveis. Então, quando você vai fazer uma pesquisa no banco de dados, você precisa do quê? Que esses dados sejam minimamente arrumados, ajustados, para que você traga essa informação de forma valiosa. Vou te dar um exemplo. Quando você vai
no maior buscador de dados da internet, de informações, que é o Bing, anotem, é o Bing, o maior busca. Todo mundo que tem uma dúvida vai no Bing fazer essa busca. Então, é que ele tem que te trazer informações confiáveis, ou seja, o seu banco de dados que tem essa informação, ela tem que ser confiável para que você traga essa resposta. Então, governança sobre aquilo que você tem é essencial para que a IA funcione de forma correta dentro da sua empresa, né? E aí, a Microsoft, já puxando um ganchinho aqui, tem vários produtos que podem te ajudar aí, desde o 365, né, do Purview, do Entra ID, entre outros, para você fazer tudo isso com governança. E o último, mas não menos importante, poderia até ser colocado em primeiro lugar, é: comece pequeno, mas comece agora. O importante é começar. Às vezes a gente vai em muitos clientes, né? E o que a gente vê na adoção de IA é que para quem quer fazer a adoção de IA de uma forma intensa dentro da sua empresa, ela tem que estar aberta também a rever seus fluxos, seus processos internos. Que às vezes a IA, ela precisa que você reveja o seu fluxo de funcionamento interno. Eu vou dar um exemplo para quem faz implantação de ERP. Sua empresa funciona, isso aqui eu faço assim, quando eu preciso fazer isso eu mando um e-mail, e agora ela está funcionando dentro de um sistema, então você também precisou se reorganizar. A IA pede a mesma coisa. Então, para que você tenha uma IA funcionando de forma correta, plausível, com ROI, com sentido, você às vezes tem que repensar o fluxo de trabalho. Mas para quem não tem contato com nenhuma delas, comece a utilizar a inteligência artificial. Gente, não tem daqui para trás. É só daqui para frente. E eu vou dar exemplos bobos de como a IA já entrou na nossa vida. Quando você olhava para o seu hardware, qualquer um deles, e o seu teclado, foi bem lembrado antes da gente começar, faz quantos anos que o seu teclado é igual? O mínimo que você tinha era numérico ou não numérico. Uhum. Hoje, a grande maioria dos teclados, eu não vou dizer todos, vem com uma teclinha de atalho para o Copilot. Verdade. Então, assim, já está lá. A IA já está aí faz um tempo, a gente já está mudando o nome da IA, já está trazendo agentes de AI, gente que AI, outras funcionalidades. Então, assim, tem que começar. Comece com um contato simples, mas comece. Legal, Eloy. Você falou tanto com a gente aqui sobre produtividade, sobre ROI. Você pode mostrar pra gente um pouquinho sobre as funcionalidades do Copilot gratuito dentro do Windows 11? Eu vou mostrar um exemplo simples que a gente tem aqui, mas muito útil, que é a criação de um post. Nesse caso do meu vídeo, eu fiz um post pro Instagram. Então, pedi para ele criar um post. Então, o que eu fiz? Eu entrei na abinha do Copilot ali embaixo, que mostra o Copilot gratuito, essa abinha coloridinha, e coloquei ali no lugar do prompt, que é o texto que a gente pede para criar, né? Um textinho, pedi para ele criar um texto para o Instagram, baseado numa imagem, arrastei a foto ali para dentro e pedi também para que ele fizesse uma pergunta para os meus seguidores e trouxesse uma hashtag que causasse engajamento. Então, lembrando, criei um promptzinho rápido, de forma gratuita, tá, gente? É o Copilot gratuito dentro do Windows 11. Arrastei uma imagem, pedindo para ele se basear nessa imagem, pedindo uma pergunta que causasse engajamento e uma hashtag. E aí, ele trouxe como resposta um texto aqui muito poético. Se eu chorar, certeza que vocês vão ler emocionados. Mas ele trouxe também uma pergunta no final e mostra para vocês a facilidade que a gente tem de fazer uma criação rápida de um post. Nesse caso, eu pedi para o Instagram, mas ele podia ser para o LinkedIn ou para qualquer outra rede social da empresa. Então, poderia ser para um time de marketing que dê ideias geniais. Então, ele pode ainda melhorar suas ideias, trazer novas informações, buscar hashtags mais famosas e ainda causar engajamento trazendo uma pergunta diferente. Vamos explorar um outro recurso, agora dentro do Copilot 365, esse já é um Copilot pago, eu vou explorar um recurso dentro do Outlook. Legal. Então, aqui eu estou pedindo um e-mail, estou escrevendo um e-mail para os distribuidores de vendas, né, obviamente pedindo o pipeline de oportunidades de refresh do Windows 10, e aí eu fiz uma frase básica, coloquei aqui rapidinho e pedi para o Copilot gerar uma melhoria já nessa frase. É uma primeira geração de melhoria numa frase que eu fiz curta e pedi para ele desenvolver melhor. Ele vai me trazer uma resposta e abaixo dessa resposta eu tenho a opção de ainda mudar. Então, a primeira, eu pedi para ele colocar um e-mail mais longo. Se eu gostei ou não, eu posso dar um ok, ou então pedir para ele fazer um e-mail de forma mais formal, informal, e ainda tem a opção de ajustar esse texto. Então, quando a gente vai mandar um e-mail
pedindo aumento para o chefe, brincadeira. Mas quando a gente vai mandar um e-mail para um cliente, fazendo uma apresentação, e a gente já falou com esse cliente diversas vezes, você pode ainda melhorar esse cliente, quer fazer um follow-up no cliente, já ligou, quer fazer um follow-up mais assertivo dentro do cliente, peça para ele melhorar a sua pergunta, ser mais assertivo, ele vai ajustando tudo isso dentro do Outlook. Então, ele ainda te ajuda na criatividade, na melhoria e assertividade da mensagem. E eu acho que esse exemplo também mostra na prática tudo que a gente falou até agora sobre a questão da produtividade, né? Muito legal. Eu vou mostrar um terceiro exemplo aqui, que é um exemplo, esse é um pouco mais longo, que é o Copilot gratuito analisando uma redação. Então, eu tomei a liberdade de um par meu que fez essa demo, mas eu vou descrever para vocês. Você digitalizou essa redação e jogou dentro do Copilot. E aí, para fazer a análise dessa redação, ele diz para o Copilot quem ele é. Então, ele fala assim, você é um auxiliar de um professor de língua portuguesa e deverá avaliar a redação de um aluno do 6º ano do ensino fundamental. E ele pede para considerar vários pontos na hora de avaliar, vários requisitos. O Copilot vira quase um redator do Enem. Legal. Então, ele vira se o conteúdo original, se o aluno respeitou o tema, se a redação aborda o tema claro e coerente, organização da redação, vocabulário e gramática, estilo da redação. Ele pediu uma coisa muito legal aqui, que é o nível do vocabulário apropriado e se tem erros gramaticais também para ele apontar. A gente está fazendo isso analisando uma redação, mas podia analisar, por exemplo, o contrato que vocês e as propostas que vocês mandam para os clientes finais há tantos anos na empresa e nunca mais ninguém reviu. A gente só substitui o que precisa ali, tema, CNPJ e valor. Claro que se você configurar nas configurações de privacidade do Copilot, seus dados não vão para a internet, então fiquem seguros, tá? E aí o que vocês estão vendo agora é o resultado da pesquisa que ele fez, tudo que ele mostra. Então, organização da redação, introdução, corpo, todo o vocabulário e gramática. Então, aqui o que ele poderia melhorar, aonde tiveram alguns erros gramaticais. A análise do estilo da redação. Então, se no seu contrato tem algum erro, alguma falha, ele consegue melhorar e tornar isso mais legível para o cliente final. E ainda pergunta assim, em quais trechos o aluno poderia ter redigido de maneira diferente, etc. Então, ela ainda faz sugestões onde o aluno poderia se desenvolver melhor, trazer novas ideias. Quando a gente fala de proposta, principalmente para o cliente final, a gente pode perguntar onde a gente pode ser mais claro, mais atrativo, usar palavras mais convincentes, mais atrativas e mais chamativas. Então, aí você pode desenvolver e pedir melhorias constantes, não só, nesse caso estou falando de uma redação, mas poderia ser para uma proposta ou para um contrato para o seu cliente final. E aí ele ainda pede para dar uma nota, entre 0 a 10, qual a nota que o Copilot daria para a redação da pessoa. 8,5, tá excelente. Tá ótimo. Ainda trouxe os pontos fortes e o que poderia melhorar. Então, você tem aí toda uma análise completa, é quase um Enem. Que legal. Quase uma análise completa do Enem aqui em cima de uma redação. É muito legal. Muito legal ver isso na prática e também como isso é adaptável a diferentes setores, né? Exatamente. A gente tá falando de uma redação, mas a gente pode usar isso dentro de uma empresa, em uma equipe, muito legal. Treinamento interno que você está fazendo e depois vai fazer o passo a passo do treinamento. Fez uma apresentação de PowerPoint que o Copilot já faz também para você, por favor. Mas você ainda quer melhorar o texto que vai nessa redação. Você fez uma pesquisa sobre o cliente ou você pesquisou no Bing e depois você pediu para o Copilot melhorar, você fez essa pesquisa já no Copilot, vai transformar numa apresentação, ela também qualifica, reescreve esse texto, é muito legal. Legal, eu adorei os exemplos que você trouxe aqui. Queria só, pra gente ir caminhando para o final ali, se você pudesse falar um pouquinho sobre tendências e desafios que você espera nesse próximo ano, que a Microsoft tem planejado, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Eu acho que a gente falou bastante de migração de sistema operacional, ela tá aí para isso. Eu acho que o Windows 11 ele vem como canvas para todo o resto da IA, ou seja, ele vai ser a base para a utilização e desenvolvimento de toda a IA que a gente está trazendo. Ela começa aqui dentro do Windows 11, dentro do Copilot gratuito, onde a gente já fez muitas demonstrações, tem vários scancasts falando disso também, de como utilizá-la de forma gratuita. Então, assim, você já fez a mudança do sistema operacional, comece a usar. Vai aprendendo a usar, vai se familiarizando com a ferramenta gratuita. A gente tem um desafio que é, primeiro, migrar todo mundo, literalmente, para o novo sistema operacional, para que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta. A gente sabemos disso, a gente participou de um evento muito legal aqui dentro da Scan, chamado Select, que a gente teve ali 3 CIOs que falaram disso. A gente está numa fase de letramento da inteligência artificial.
A gente não pode dizer que é analfabeto, mas a gente também não pode dizer que é grande conhecedor. Tá mudando toda hora, né? Exatamente. Todo dia tem alguma coisa nova que a gente traz para dentro da IA. Então, a gente está aprendendo o tempo todo. Então, quanto antes você se familiarizar melhor, e o que a Microsoft quer é empoderar as pessoas cada vez mais para que elas tenham conhecimento e levar isso para todo mundo. Então, o primeiro desafio é mudança de sistema operacional. Segundo, é fazer a IA, trazer a IA para o maior número de públicos, do público possível e de forma a popularizar realmente a IA. E aí, as empresas falaram tanto de ROI sobre a IA. Primeiro, lembrar que nem todo ROI é só dinheiro. Legal. Existe conhecimento, existe desenvolvimento, existe melhoria de fluxo de processos, agilidades, que lá no fim da conta ela também tem um ROI de dinheiro que a gente sabe que é importante para a empresa. Mas existem outros ROIs de conhecimento, de expertise de mercado, de inovação. A gente tem tantos aplicativos novos que a gente instala todo dia, para cada aplicativo uma mudança de maneira de consumir, de maneira de atuar. Eu acho que a IA também vai mudar bastante a carinha dos aplicativos. Se a gente buscar hoje, por exemplo, quando a gente faz um desenvolvimento de um site, e aí vou dar um exemplo de uma criação de agente. Hoje, quando eu faço a criação de agente simples, tá? Não do Agentic AI. E colocava lá, buscar informações em sites e transformava isso de maneira automatizada. Antes, o que estava em PDF, etc., o agente não lia. Ou seja, como a gente está usando a IA para fazer busca em tudo, será que eu vou manter os meus sites hoje com PDF, informações escondidas? Eu vou manter tudo claro? A IA está começando a obrigar todo mundo a repensar a maneira de se comunicar, de fazer pequenas coisas, por exemplo, um desenvolvimento de site, entre tantas outras informações. Então, os desafios é popularizar de forma inteligente e intencional a inteligência artificial, para que a gente passe essa fase de letramento mais rápido e que a gente possa tirar os maiores benefícios dessa nova tecnologia, que já nem é tão nova assim, mas que todo dia lança uma nova. Uma mudança. Você acha que é uma questão cultural, assim, também, das pessoas estarem abertas a se modernizar? Como você enxerga isso? Eu acho que a gente teve lá no início um receio, e aí a gente citou aqui o receio primeiro de segurança, né? Não vou colocar meus dados aí de jeito nenhum. Depois de um tempinho, todo mundo estava jogando imposto de renda em qualquer IA gratuita, sem ter a noção de que seus dados estavam ali para servir, né, de treinamento para LLM aí, de todas as IAs. Depois a gente aprendeu que precisava ser de forma segura para isso. Então, eu acho que o receio vem de segurança, essa fase que a gente passou de ensinar como fazer mais seguro, com respeito. Por exemplo, no Copilot, que mesmo gratuito, você consegue ali habilitar para que isso não vá para a nuvem. A Microsoft respeita que seus dados são seus dados. As pessoas estão ficando um pouco mais seguras para utilizar em larga escala. Existe, sim, nichos de mercado que se desenvolvem muito mais rápidos, não tem jeito. Se a gente falar, por exemplo, do mercado de medicina e banco, financeiro e médico, com certeza é uma tendência muito alta que essa tecnologia tem uma adesão, já está tendo, né? Uma adesão cada vez mais rápida, um crescimento disso cada vez mais. Eles são realmente os pioneiros em consumo desse tipo de tecnologia, mas a gente começa a ver outros mercados crescendo muito. Varejo, primeiro o próprio modo de consumir. Então a gente teve, se a gente falou hoje quem é a maior empresa, me arrisco a falar aqui, de logística do país, antes a gente pensava em transportadoras, em outra. E hoje, para mim, o iFood é a melhor empresa de logística, é a maior delas. Está crescendo Faz muito. sentido. Então, se a gente pensava em comércio eletrônico, em lojas virtuais, onde a gente tem grandes plataformas que estão outros mercados varejistas, então dentro de grandes plataformas virtuais. Aí eles não têm mais a sua venda num comércio separado, eles já estão agregando dentro de outras plataformas. Então, mesmo a maneira de consumo está mudando bastante. É verdade, é uma mudança geral, né? De ponta a ponta. Bastante. E legal que você trouxe aqui pra gente também como que a Microsoft apoia isso no sentido de melhorar também produtividade, e o ponto principal aqui, além da IA que a gente falou hoje, foi a questão da segurança, né? O quanto é importante, tá? É essencial. Exatamente, essencial. Tá atualizado, então é isso. Quem ainda não fez essa migração, fiquem atentos. Eu queria te agradecer, Lô, por esse bate-papo hoje. Foi super dinâmico, aprendi bastante com você e sei que quem tá aí em casa também aprendeu. Eu queria que você deixasse aqui o espaço onde as pessoas que quiserem saber mais para acompanhar todas essas novidades desse mundo dinâmico e principalmente da Microsoft, onde elas podem encontrar essas informações. A gente tem a própria ScanSource, que pode te trazer essa gama de conhecimento. A gente tem uma área Microsoft aqui especializada, tem 4 pessoas dedicadas só para falar disso. E a gente tem o Microsoft Learning, que é a plataforma de treinamentos Microsoft. Você consegue ali fazer treinamentos de tudo isso e muito mais, inclusive de inteligência artificial. Que legal. Outros treinamentos de segurança.
E a gente tem também o DPC, Device Partner Center, por exemplo, você tem uma empresa, quer mandar um e-mail marketing, quer colocar um banner no seu site, falando de tudo isso. Então, faça primeiro o Microsoft Learning para aprender, caso você não saiba, e para se especializar. E aí você tem o DPC que tem esse monte de dados. E claro, acompanhe também as novidades nos seus OEMs para entender um pouquinho mais do que oferecer como EIPC e Copilot Plus PC. E como eles se complementam, né? Exatamente. Que legal. Obrigada, Elô, de Obrigada novo por você, estar aqui Penélope. hoje. Adorei nosso bate-papo. Então é isso. Se vocês quiserem saber sempre mais informações sobre as soluções de Microsoft, também acompanhem a ScanSource, que a gente está sempre atualizando em relação a isso. E procure os nossos times. E se você assistiu o episódio de hoje, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E comenta aqui qual foi sua parte favorita do episódio. Eu fico por aqui hoje e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.